Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Vamos ler o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 27, verso 1. Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, a fim de que Deus possa iluminar nossa mente, abrir os olhos do nosso entendimento, para que possamos crer no Evangelho, para que possamos crer na palavra de Deus, para que Deus possa nos ensinar coisas nessa noite, nessa manhã, nessa tarde. Não sei a hora que você vai ouvir essa mensagem. Senhor Deus, nesse momento eu quero colocar a minha vida diante de Ti, apresentar essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa encontrar um coração sedento pelo Senhor. Abra o coração de cada um de nós para que possamos crer em tudo que o Senhor revelou. Nós queremos te agradecer porque chegamos até aqui, chegamos até esse momento, chegamos até essa hora e o Senhor tem sido conosco. Sua presença tem estado no nosso meio, Tua graça tem redimido os nossos corações e a Tua presença, ó Deus, se faz aqui nessa hora. Obrigado por tudo, por todas as Suas benesses, por todos os Teus feitos. Que nessa hora nós possamos ser fiéis à palavra, porque sabemos que a Tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha do nosso coração, é como uma água que limpa a nossa vida, a nossa alma, é como mel, ela é pura e doce como mel. Obrigado por essa oportunidade. Nós Te louvamos e Te agradecemos por todas as Suas bênçãos, meu Pai. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, nós Te louvamos. Amém. Bem, queridos, nós estamos na sexta parte da nossa série de mensagens sobre as consequências da inveja de Saul. Nós estamos tendo uma reflexão sobre quão danoso foi os atos de Saul na vida de Davi. Quanto sofrimento Saul trouxe sobre a vida do jovem Davi. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre uma pessoa que aparece na narrativa que vai auxiliar Davi nesse processo de dor, nesse processo de angústia. Saul está perseguindo Davi e essa perseguição durou anos, muitos anos. E essa perseguição, nós acreditamos que ela é fruto desse sentimento negativo no coração do rei Saul. A gente acredita nisso. É a nossa teoria aqui. Nós já falamos sobre diversos episódios que aconteceram na vida de Saul e Davi, e hoje eu quero destacar a relação de uma pessoa com Davi, para a gente aprender como se livrar, na verdade um antídoto, para a gente poder lidar com a questão da inveja na nossa vida. Pai do Senhor, meu querido, que Deus abençoe a sua vida, glória a Deus, amém. Onde é que eu estava? Essa personagem que aparece na narrativa, ela tem algumas características que nós acreditamos que são características que nos ajudam a lidar com essa questão da inveja. Esse tema, ele é muito relevante nos nossos dias, tá? Porque as redes sociais, elas nos apresentam o tempo todo pessoas que estão vivendo os seus sonhos. E às vezes os sonhos das pessoas são os nossos sonhos também. A
A gente tem desejos que as pessoas também têm. E aí, você, no mundo das redes sociais, você vê uma pessoa vivendo uma coisa que você gostaria de viver, a nossa atitude é ficar feliz com Deus e feliz com o fato daquela pessoa estar vivendo aquele momento maravilhoso. Mas o diabo, muitas das vezes, coloca no nosso coração uma semente de inveja, uma semente de ciúme. E se essa semente for colocada, nós temos que sufocar essa semente. Nós temos que cancelar esse sentimento no nosso coração, clamar a Deus, levar o sentimento de Deus e pedir para Deus tirar, porque não provém do Senhor. A gente viu como que a inveja desconstruiu este homem Saul, desconstruiu esse rei ungido por Deus. Como que esse sentimento destruiu a alma de Saul, fazendo com que Saul deixasse de cumprir o seu papel como rei de Israel para perseguir um jovem que estava brilhando como um homem de Deus. Entenda uma coisa. Imagina se Saul e Davi tivessem tido uma relação amorosa e amigável. Se Saul vive com Davi na fortaleza, Davi vive com Saul na fortaleza, Saul morre em uma plena velhice, e aí Davi se torna o rei de Israel. Naturalmente. Como se fosse uma rotina. Morreu Saul, agora Davi reina. Esses infortúnios todos que o rei Davi está passando, ele não precisaria passar. A gente aprendeu lá no nosso segundo encontro, nossa segunda mensagem, que é Deus que está movendo o coração de Saul para perseguir Davi. A gente aprendeu isso. A Escritura não diz isso. Pelo menos nas minhas leituras eu não achei isso. Mas a gente infere isso porque lá no livro de Gênesis tem a história de José, e no final José, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai dizer: porque todo o mal que vocês fizeram contra mim, o Senhor tornou bem. O Senhor usou esse mal que vocês fizeram comigo para salvar Israel dessa aflição que veio sobre o mundo inteiro, né? Que é aquela fome que veio lá sobre o Egito. Então, a gente entende, do mesmo modo que Deus estava movendo o coração dos irmãos de José para persegui-lo, e Deus transformou todo aquele mal em bem, a gente entende que Deus também está movendo o coração de Saul para fazer essas coisas com Davi, a fim de que Davi se torne um rei segundo o coração de Deus. Um homem capaz de discernir o coração da pessoa que sofre, capaz de lidar com o sofrimento das pessoas. Mas a culpa dessa dor é de Saul, a culpa não é de Deus. A culpa lá do Egito, lá do povo de Israel, quando José foi vendido para os midianitas e uma caravana de midianitas vendeu ele no Egito, a culpa daquele infortúnio era dos irmãos de José. Okay? Mas Deus usa tudo isso para fazer algo glorioso. Está escrito na palavra dele que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Davi amava a Deus e todo esse infortúnio que ele está passando coopera para o seu bem. Né? Então, as lições que nós temos aqui são muitas, eu não vou recapitular elas todas. Mas hoje eu queria mostrar para você uma situação que acontece de uma pessoa que está na vida de Davi, que aparece para Davi, para consolar Davi, e essa pessoa tem muito para nos ensinar, acerca de um estilo de vida que pode nos dar um antídoto contra a inveja, a fim de amenizar os sofrimentos desse mal na nossa vida. A gente não tem poder sobre a inveja do outro.
Se uma pessoa tem inveja de mim, de você, o que a gente pode fazer? A gente não pode fazer nada, né? Na verdade, a gente pode fazer, perdão. A gente tem que orar. Expliquei isso no nosso primeiro episódio. A gente tem que orar para que Deus tire o sentimento do coração do outro. Você percebe que tem uma pessoa que tenta competir com você o tempo todo, tem ciúme de você o tempo todo, tem inveja de você o tempo todo? Ore. Até porque o ciúme e a inveja idiotiza o ser humano. O ser humano invejoso e ciumento, ele se torna um idiota. Tem um livro que eu queria recomendar para você. O livro se chama A Mulher Alheia e o Homem Debaixo da Cama. A Mulher Alheia e o Homem Debaixo da Cama. É uma novela de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Dostoiévski, nessa novela, ele começa a primeira cena da novela, dizendo o ciúme, ele diz isso nas primeiras páginas, o ciúme idiotiza as pessoas. Aí ele vai contar uma história de um homem ciumento. É muito engraçada a história, eu tô rindo, porque eu lembro da história. É muito engraçada a história e ela é muito boa. Você vai perceber que o ciúme deixa as pessoas idiotas. Leia esse livro, você deve achar em PDF aí na internet. A Mulher Alheia e o Homem Debaixo da Cama, de Dostoiévski. Deve ter mais ou menos umas 80 páginas. É um livro pequenininho, bem pequenininho, uma novelinha. Mas é muito bom. Muito bom para você entender as loucuras que as pessoas podem cometer por causa de ciúme e inveja. Aqui nós estamos falando de Davi livrando o povo de Keilah, ou Keila, eu acho que a pronúncia certa é Keila, né? Vamos ver se tem um acento aqui, Keila. Livra o povo, se for Keila ou Keilah, não importa, né? Davi livra o povo de Keila de uma incursão dos filisteus. E ele é aqui uma espécie de mercenário dos filisteus e agora lutando contra os filisteus para proteger o povo de Israel. Quem devia fazer essa proteção era o rei Saul. Quem devia estar protegendo o povo de Keila era Saul. Mas Saul, ao invés de proteger Keila, o povo de Keila, dessa cidade, ele descobrindo que Davi livrou o povo de Keila, ele decide descer à cidade e matar Davi. Que loucura! Olha que idiota que esse rei se tornou. Ele vai lá para matar Davi, Davi consulta o Senhor e o Senhor pede para ele ir embora. Ele foge de Keila e vai para o deserto de Zif. No meio do caminho, ele encontra uma pessoa, ele recebe uma visita de uma pessoa muito importante para a vida dele, uma pessoa muito preciosa. Ele recebe a visita do filho de Saul, ninguém mais, nada e ninguém menos que Jonatas. No último episódio da nossa série, nós falamos sobre a beleza do caráter de Abigail. Hoje nós vamos falar do estilo de vida de Jonatas. Esse personagem que aparece na narrativa, que mexe com o meu coração. Quando eu leio a história desse rapaz, eu fico com o meu coração extremamente cheio de esperança e com vontade de viver. Cheio de vontade de ser como esse homem era. Observa, Jonatas era o filho de Saul. Ele era o descendente do rei. Ele era o próximo rei. Na monarquia, após a morte do rei, quem reina é o filho do rei. Então, o dia que Saul morresse, a pessoa que tornaria-se o rei de Israel era esse Jonatas, o filho de Saul. E ele era amigo de Davi. Ele conhecia Davi de uma maneira íntima, de uma maneira profunda. Eu quero abrir um parênteses muito importante para falar sobre Jonatas, porque o pessoal da hermenêutica homoafetiva encontra na relação de Jonatas e Davi uma espécie de defesa para a prática homossexual, dizendo que
esse amor que Jonatas tinha por Davi e que Davi tinha por Jonatas, que era um amor muito grande, maior que o amor das mulheres, era uma espécie de evidência no texto de que Deus aprovava as relações homoafetivas. Que os textos do Antigo Testamento, Levíticos, por exemplo, que fala sobre a abominação, que é um homem deitar com outro homem, era uma espécie de... Essa é hermenêutica homossexual, nós não acreditamos nisso. É uma espécie de confronto de Deus para com a homossexualidade do meio idólatra, do meio pagão. E que a prática homossexual cotidiana ela é uma prática normal para eles. E você vê aqui o exemplo de Davi e Jonas. Ou seja, para nós é um absurdo isso. A gente não acredita que Davi tenha nenhum tipo de relações homoafetivas com Jonatas e nem com nenhum outro homem. Se tivesse, estaria no texto. E essa hermenêutica, ela não se sustenta por causa do contexto das palavras. Por exemplo, na último episódio, a gente viu Davi, né, poupando a vida de Nabal e depois tomando Abigail como uma das suas esposas. Ele já era casado com Mical, teve outras esposas. Depois ele teve um problema na sua vida por causa de Betseba. Então, se dizer que Davi tinha uma queda homoafetiva, uma atração homossexual, é um tanto quanto, assim, forçar o texto a uma coisa que não dá para ver. Entendeu? Se Davi tinha um problema nessa área, era com mulher, e ele teve os seus problemas com mulher, não com homem. O amor que Jonatas tem por Davi e o amor que Davi tem por Jonatas é um amor de amigo. Eles eram amigos. Ok? Jonatas vai até Davi para avisar Davi que o pai dele quer matá-lo. E ele chega no bosque, né? Davi estava no bosque, indo para o deserto de Zif, e fala, olha, olha que interessante, você vai ser o rei. E disse-lhe, não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás. Olha só, está lá no capítulo 23, no verso 17. Você vai reinar sobre Israel e eu serei contigo o segundo. O que também Saul, meu pai, bem sabe. Ele está dizendo assim, olha, meu pai vai morrer um dia, você vai ser o rei, e eu vou ser o segundo com você, eu vou reinar, vou ficar do seu lado, eu vou te ajudar. Quem tinha o direito de ser o rei? Jonatas. Mas Jonatas, ele abre mão dessas coisas. Jonatas, ele abre mão do ter e do ser, a fim de cumprir os propósitos e os desígnios de Deus. Jonatas sabia que Deus estava escolhendo Davi, que Deus estava preparando Davi, que Deus tinha ungido Davi e que Davi seria o rei de Israel. Ele sabia disso. E ele simplesmente despoja de si. Ele abre mão do ser e do ter. Ele abre mão do ser o rei de Israel. Ele abre mão de ter o reino de Israel, a fim de que os propósitos do Rei eterno, do Senhor da glória, se cumpram. Alguém que tem o direito ao trono, ao invés de lutar por ele, está dando ele. Não, você vai ser o rei. E, porventura, eu fico em segundo lugar, porque eu sou seu amigo. Nós somos amigos uns dos outros. Eu sou seu amigo, Davi. Eu gosto de você, nós andamos juntos durante muito tempo. Você morou na minha casa, você é meu cunhado, você casou com a minha irmã. Eu gosto de você, você é muito especial. Ainda que você está recebendo o que é meu de direito, mas eu não me importo com as coisas. Eu não me importo com o ser e com o ter. Ô, gente, Jonatas é um tapa na cara de todos os invejosos. Porque a pior coisa que tem é quando o invejoso vê que você não se importa com a coisa que ele tem inveja.
Você tem algo. E para você, se você tivesse ou se você não tivesse, não importa. Você é algo. E para você, o ser ou não ser não interessa. Esse estilo de vida despojado, onde você abre mão, se esvazia, um estilo de vida de esvaziamento, você esvazia dos seus títulos, você esvazia das suas posses, apaixonado por algo além do que o que as pessoas estão vendo, é um antídoto para a inveja. O antídoto para a inveja é esse viver despojado. Eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de 3 personagens. Um personagem da antiguidade, um personagem literário e um personagem dos nossos dias. E Jonatas. Vamos falar desses 3 personagens de Jonatas, para a gente aprender, né? Francisco de Assis na antiguidade. Francisco de Assis, ele era e ele tinha tudo que o homem do seu tempo gostaria de ser e gostaria de ter. Francisco de Assis era um herói das cruzadas, ele tinha ido nas cruzadas e voltado vivo. Você não precisava de nenhum título na vida, naquela época, do que esse. Quem que você é? Eu sou um herói das cruzadas. Ó, parabéns, você lutou lá nas cruzadas. Lutei e voltei. E ele era filho de um empresário no setor de tecidos, né? O pai do Francisco de Assis, ele vendia tecidos, ele ganhava dinheiro. E aí o Francisco de Assis, lendo o Evangelho, aquela passagem que Jesus disse para o filho, o jovem rico, né? Se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dê para os pobres e siga-me. O Francisco de Assis pegou aquela passagem, interpretou ela literalmente e falou assim, olha, o jovem rico não cumpriu o chamado dele, eu vou cumprir esse chamado. Aí ele abriu mão de tudo, abriu mão da riqueza e abriu mão do ser. Abriu mão de tudo que ele era na sociedade e abriu mão de tudo que ele tinha e foi servir a Cristo de modo apaixonado. E a existência de Francisco de Assis é apaixonante. Todo mundo gosta dele, só. Os evangélicos gostam de Francisco de Assis, os católicos gostam de Francisco de Assis. Você vai nas livrarias kardecistas, eles gostam de Francisco de Assis. Os pagãos que adoram outros deuses gostam de Francisco de Assis. Francisco de Assis é um marco na história de uma pessoa que tinha tudo, era tudo e abriu mão de tudo isso para um propósito maior. Ele abriu mão de quem ele era e do que ele tinha para seguir a Deus de uma maneira apaixonada e apaixonante. E o que Francisco de Assis fez? Vendeu o que tinha e foi cuidar dos pobres. Ele se apaixonou pelos pobres. Ele se apaixonou pela gentalha, pela pobraiada. E que estilo de vida maravilhoso. E que ninguém tem inveja. Quem vai ter inveja de um frade mendicante que ama os pobres? Apesar que tem, né? Tem ciúme de tudo, inveja de tudo. É o antídoto que te ajuda, mas não é uma fórmula eficaz. Qual é esse antídoto? Viver uma vida extravagante por algo contrário ao que as pessoas desse mundo querem. O que as pessoas desse mundo querem? Trocar de celular a cada 3 meses, compra um celular vagabundo e fica com ele. Boa, glória a Deus. As pessoas querem comprar casas, mas fica com a sua casinha aí, glória a Deus. Viver um estilo de vida simples. Esse é um antídoto para a inveja. Para na hora que a pessoa tiver inveja de você, você não liga por aquele sentimento, porque o que você é, o que você tem, está acima de tudo o que as pessoas desejam ser e desejam ter. É Francisco de Assis sendo apaixonado por Deus, apaixonado pela criação de Deus e tendo nada mais, nada menos que o seu corpo, sua existência, não apegado a nenhum bem material. Que coisa mais linda. O segundo personagem é um personagem da literatura. É um personagem que está nos videogames. Quando você joga um jogo chamado Final Fantasy 3 ou Final Fantasy 6, tem um personagem chamado Sabin.
A história de Sabim é genial, ela é maravilhosa. Ele era um dos herdeiros do reino de Fígaro. E ele abre mão do reino de Fígaro, da glória. O Sabim é a figura de Jonatas, né? Se os autores lá da Squaresoft, que criou o Final Fantasy 3, o Final Fantasy 6, leu a Bíblia, com certeza eles basearam a história de Sabim, né, na história de Jonatas. Sabim é um homem que abandona o reino de Fígaro, abandona aquela vida e vai viver a vida de um monge. Vai viver uma vida meta-vida, uma vida além. Ele se despoja de tudo aquilo e vai buscar algo maior. E a terceira pessoa que eu queria destacar, talvez você vai achar um escândalo que eu vou falar aqui. Tudo bem? É uma pessoa que eu olho assim e falo, esse cara é diferenciado. É uma pessoa dos nossos dias, uma pessoa viva, né? E eu não sei se eu posso falar, mas vou falar. É um cantor do mundo do rock brasileiro chamado Supla. Conhece o Supla? O Supla, é esse mesmo. Você olha para aquele rapaz, você fala assim, que existência diferenciada. O cara, ele é tudo e tem tudo. Mas ele abriu mão de tudo que ele é, de tudo que ele tem, para ser uma pessoa apaixonada por punk rock. É isso que o Supla fez da vida. Eu lembro que há alguns anos atrás, teve um programa de televisão, um reality show de televisão, e ele foi destacado como uma pessoa diferente. Eu lembro que o Silvio Santos, olha só, isso aconteceu há muitos anos. Eu acho que isso é de 2011, se não me falha a memória, isso é muito antigo. 2011 não, 2001. Muitos anos atrás. Eu lembro que o Silvio Santos entrevistou ele e falou assim, olha, nós vimos você no reality show e nós ficamos perplexos com a pessoa que você é. Ninguém imaginou que você seria assim. Ou seja, o Supla vai... Você vê ele vivendo, né? Quem acompanhou a carreira dele. Uma pessoa que deixou de ser e deixou de ter para viver um estilo de vida apaixonado. Então o que essas pessoas têm em comum? Jonatas, Francisco de Assis, Sabim, Supla, pessoas que decidiram viver uma vida despojada de tudo que as pessoas querem e de tudo que as pessoas têm. Lá no futuro, no livro aqui, você vai ler, no futuro do texto, né? Você vai ver que Jonatas chegou diante de Davi e tirou o cinto e falou assim, ó, meu cinto é seu. Tirou a espada, ó, minha espada é sua. Tirou o escudo, ó, falou, ó, meu escudo é seu. Estou fazendo uma aliança com você aqui porque eu vou te servir quando você se tornar o rei. Ou seja, ele abre mão de tudo que ele é, de tudo que ele tem. Porque o coração de Jonatas está em uma coisa muito maior, está em uma coisa muito extravagante. Para Jonatas, olha o contraste, irmão. Olha o contraste de Jonatas e Saul agora. Para Jonatas, o que importa é o bem-estar do reino. Para Saul, o que importa é ter o reino. Para Jonatas não importa se Saul é o rei, se Davi é rei ou se ele é rei. Para Saul, o que importa é ele ser o rei. Porque Saul é como as pessoas de hoje em dia, que matam, mandam matar, fazem atrocidades para não perder a posição que tem e as coisas que possui. Você vê isso em todo lugar. Você vê pessoas no mercado de trabalho fazendo coisas nojentas, coisas assim terríveis para não perder o que tem e não deixar de ser o que é. Você vê pessoas no ministério, né? Nós estamos aqui falando de lideranças políticas em Israel, no primeiro período dos reis, no nascimento da monarquia de Israel. E a gente vê hoje pessoas no ministério que vendem a mãe para sentar na cadeira de Moisés. Pessoas que estão lá no ministério e esse ministério é meu. Essa igreja é minha. Estão sentados ali como Saul e se aparecer qualquer pessoa diferente, manda matar, persegue.
Você vê as histórias, eu vejo as histórias dos pastores, dos ministros, tanta gente perseguida por pessoas que trataram o ministério como se o ministério fosse uma carreira, né? Trate o ministério de outra forma. Se tiver vontade de pregar, vai lá e pregue. Se Deus te chamar, vai lá e seja usado. Se não tiver também pregando, glória a Deus. Se não tiver fazendo também, glória a Deus. Tudo para a glória de Deus. Ah, você tem esse título? Não tem, não importa o que eu tenho. O que importa é quem nós somos, é quem eu sou. Às vezes você está aí na igreja e você está com o coração fiel a Deus, servindo a Deus, aí a sua liderança tirou o seu trabalho aí na igreja. Glória a Deus, irmão. Se tiver que voltar a trabalhar, que volte. Se não der, não volta. Continue fazendo tudo para a glória de Deus. Porque quando Jesus voltar, Paulo diz que Jesus, quando voltar, ele vai fazer um julgamento, que é o julgamento da igreja. Ele vai passar com os seus olhos de fogo sobre as obras da igreja. E todas as obras dos homens que forem de feno, palha e madeira serão queimadas. Tudo que você faz na tentativa de agradar alguém vai virar poeira e pó no dia de Cristo. Você está amando uma pessoa porque essa pessoa tem algo para te oferecer? Esse amor é pó, é poeira. Você está servindo alguém porque essa pessoa tem alguma coisa para te dar? Isso vai virar pó, vai virar poeira. Você está cuidando de alguma coisa. Você está fazendo algo bom, entre aspas. Mas o seu coração não está no Criador, não está apaixonado por isso. Vai virar pó e poeira. Mas aí o texto continua, Paulo diz assim: mas as obras de ouro, prata e pedras preciosas, essas prevalecerão. Tudo que a gente faz com amor, com a única motivação de amar, vai ficar. E Jesus vai olhar para mim, para você, olhar nos nossos olhos e vai nos dar um galardão, vai nos dar um prêmio, vai nos dar algo grande para a gente ter e ser lá no estado eterno. O que é o galardão? Não sei, não sabemos. A palavra de Deus não diz o que é, mas a gente diz que ela diz que vai ter. Tudo que você faz por amor, por misericórdia, por compaixão, tudo que você faz porque você ama, será recompensado por Deus. Apaixone-se por algo. Qual era a paixão de Jonatas? Qual era a paixão de Jonatas? O reino de Deus. Olha, Davi, estou aqui. Você vai ser o rei. Serei teu servo. E ele amava tanto o reino de Deus. Não sei se eu posso dizer isso agora. Depois a gente vai ter a mensagem final falando sobre o desfecho dessa história toda, que é triste. Triste. E o tempo todo Davi permanece na honra. Né? O final da história é triste, por um lado, de Saul, né? E alegre pelo lado de Davi. E é triste pelo lado de Davi também, que ele vai chorar bastante no final. Mas qual era o estilo de vida de Jonatas? Qual era a paixão de Jonatas? Algo movia o coração de Jonatas. Era o reino de Deus. Então que você e eu possamos viver uma vida apaixonada por algo. Se apaixone pelo reino de Deus, irmão. Se apaixone pelas benesses de Deus. Se apaixone pelo evangelho de Jesus. Porque essa é a coisa mais sublime que a gente pode ter na vida. A coisa mais importante que a gente pode ter na nossa vida. Amém? Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.